Eu vou ser um pouco polêmica aqui agora. Se você gosta de banho de sangue por banho de sangue, sem ter um bom roteiro por trás, talvez você precise ir pra terapia. Bom dia, boa noite, boa tarde, galera do YouTube. Esse aqui é a segunda sessão do Pós-Sessão, que é o nosso podcast de terror mensal. Eu não tinha falado na outra vez, a gente tava decidindo ainda, mas vai ser uma versão mensal. A gente vai trabalhar e vai falar sobre cinema de terror, TV, séries e coisas que são desse gênero em geral. Para a discussão de hoje, a gente trouxe uma pessoa lá do TikTok, uma criadora de conteúdo que trabalha com maquiagem, trabalha com essa questão de terror também. Ela tem um público bastante grande lá, tem um trabalho muito bom também. E eu queria que você se apresentasse pra gente aqui no YouTube, falar um pouco sobre você e sobre o seu trabalho. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Letícia, ou The Creepy Witch, né? Eu sou maquiadora de efeitos especiais, estudante de pós-graduação em cinema. Eu sou apaixonada, ficcionada com terror, né? Eu comecei a fazer maquiagem de efeitos especiais justamente porque eu era muito apaixonada com terror. Enfim, eu gosto bastante de audiovisual no geral. Gosto de produções bem feitas, com propósito, acho que todo mundo. Eu tendo a ser um pouco crítica, acho que justamente por conta dos meus. Eu gosto de coisas né, bom nível. Então vamos lá, eu aqui de novo, Giovana, e agora Condessa do Terror no TikTok, falando, dando uma analisada em alguns filmes, né, bons e ruins, ultimamente mais ruins do que bons, do terror. E aí hoje a gente vai dar uma explanada aqui, né, sobre esse filme meio estranho, mas que, né, o pessoal gerou um burburinho na internet, né? Aqui com a nossa querida convidada, né? Muito obrigada também por estar aqui. Eu vou começar então com um comentário, porque eu não conhecia esse filme. Eu conheço esse gênero, não é um gênero, mas é uma forma de contar histórias, né? Inclusive o termo que eles utilizam para escrever esse tipo de história é desktop movie ou screen life. São dois termos importantes para quem gosta desse tipo de filme, gostou dessa estética. É uma forma de narrativa visual que vai se utilizar das tecnologias, né? Principalmente no caso desse filme, ele vai utilizar tanto da câmera pessoal, mas também vai utilizar da gravação da área de trabalho para construir a história. Então eu já tinha acesso a outros filmes, como por exemplo Amizade Desfeita, que eu assisti. Eu não acho um filme bom, Amizade Desfeita. Eu acho que ele vai se apropriar muito dessa questão tecnológica, mas que a história em si é um pouco pobre, assim, na minha opinião, do Amizade Desfeita. E aí você tem outros, por exemplo, Missing, que é de 2022, mas que teve inclusive uma continuação. Então, se teve uma continuação, alguma coisa aconteceu, né? Como eu falei do Ursinho Pooh 2. Mas o filme em si o Ursinho Pooh 2, assim, por Gente, mais tem que o coisa que eu filme não tenho seja em si muito certeza que é bom, lavagem de dinheiro. Eu tenho é. certeza, tem umas coisas na sua vida que você sabe, não é lavagem de dinheiro, não tem outra justificativa. Ele é um filme que, na minha opinião, ele existe porque precisa marcar um território ali, né? Eu até falei na última sessão desse podcast que é mais tipo, é como se fosse um cachorro que precisasse urinar numa parede ou no muro pra falar assim, não, essa área daqui é minha. Ele meio que fez isso, né? Tipo, tinha uma obra, uma abertura de mercado, liberou os direitos do público, preciso fazer um filme. Ele foi lá e fez, mas não pela necessidade artística de fazer o filme, mas pela marcação de mercado ali, precisa fazer. Esse filme, eu não sei se eu gostei, pra ser sincero, do Megan Smith. Antes de assistir, tem um monte de gente falando assim, é um filme pesado, é um filme perturbador. Eu vi algumas entrevistas do diretor falando assim, não assiste o filme durante a noite. Se aparecer na sua tela, foto 1, desliga a tela e não sei o que. Ele faz, tipo, um show em cima do filme, da questão de ser pesado, o filme em si, graficamente pesado. E eu entendo que, tipo assim, são adolescentes, crianças, na verdade, né? Pré-adolescentes lá nessa fase meio Sim. estranha de crescimento, e vão passar por essas situações que são traumatizantes. Só que se a gente for pensar que, tipo, existe euforia, sabe? Existe euforia. E meio que vai pegar tudo isso que tá trabalhando esse filme e vai meio que glamourizar. Então, meio que pro dias de hoje, eu acho que
Ao meu Não faz ver, quando eu tava assistindo, o que eu pensei foi o seguinte, pra quem já assistiu um filme sérvio, isso é cosquinha, isso não é nada. Mas eu vi que é uma pegada no estilo um filme sérvio, sabe? Educar através do choque, vamos colocar assim. O que eu achei que. Eu entendo nesse ponto de que realmente, tipo assim, Euphoria, ela dá uma glamorizada, né? Em toda essa questão do abuso de substâncias, né? De relações, né, problemáticas e tudo mais. Mas, ao meu ver, Megan Smith consegue ser ainda um pouco mais chocante. Ela ainda, mesmo eu assistindo hoje em dia, sendo uma mulher adulta, consegue me chocar. E vamos pensar que o público-alvo, por mais que a classificação indicativa de Megan Smith duvido que seja menor que 18 anos, é para adolescentes. É um filme com propósito educativo, né? Eu acho que tem um grande poder de choque, porque, por exemplo, quando a gente pensa em abuso de substâncias, em euforia, a gente tá falando de, por exemplo, eu tenho um colega aqui que ele é legal comigo e ele me dá essas coisas aí para eu usar. Mas a gente não fala, por exemplo, como em Megan Smith, em que ela literalmente trocava favores, né, sexuais para alimentar o vício, né? Isso que não é uma forma de abuso. Então, eu acho que Megan Smith é como se pegasse a euforia e deixasse mais realista, vamos combinar. Euforia às vezes foge da realidade, que é uma maravilha, cara. Eles fazem parecer que. Eu sei que também Euforia veio a princípio com o propósito de educar, mas o roteirista lá, que a gente atualmente a gente até sabe que talvez ele nem seja tanto assim o roteirista, né? O produtor, a gente sabe que ele é meio. Eu esqueci o nome dele agora, mas É o Sam Euforia vem com esse Levinson. propósito. Isso, Sam Levinson. A gente sabe que ele pegou uma ideia pronta e não soube conduzir, na minha De uma opinião. mulher, Porque inclusive, né? Tipo. de uma mulher, exato. Ele roubou a ideia de uma mulher e se apropriou disso. Mas eu acho que ainda assim é muito uma questão mais de mesmo, se entreter. Você tem que ser um psicopata. Aí talvez você consiga assistir pra se entreter. Megan Smith, né? É realmente uma questão assim, mais informativa, mais educativa. Então eu acho que nesse contraponto, assim, né? Fazendo esse contraponto, choca mais que Euforia, bem mais, na minha opinião. Mas, se for pensar, é uma versão também mais realista, né? Do que acontece. Do que simplesmente, eu vou numa festa, uso uns negocinho, boto brilho no rosto e sou feliz. Sabe? É porque, assim, eu acho interessante a ideia deles quererem fazer um filme que supostamente seria pra você fazer esse alerta aos jovens de tipo, olha, cuidado com quem você se relaciona na internet, até porque a época que o filme foi lançado ainda tava os primórdios da internet do que hoje a gente tem, né? Porque hoje em dia a pessoa vai numa loja, tipo, de aplicativos e você baixa um Badoo da vida, um Tinder da vida, muito facilmente, né? E aí tem gente que mente a idade pra poder entrar nesses tipos de aplicativos. Só que eu acho que a ideia dele Sim. é interessante, o contexto, né? Essa temática. Só que a forma que ele aborda, porque se a gente for pensar assim, ele tem essa ideia bacana. Só que 80% do filme é o jovem usando droga, é o jovem toda hora, tipo, né, no coito. E a ideia em si do perigo, a gente só vê quando ela encontra o Josh aleatoriamente na internet por uma amiga que passou o contato do Josh. Então, assim, eu acho que ele não choca. Pra mim, eu já vi filmes piores. A Serbian Film é um filme que, se é pra chocar, esse filme que você assiste de choca, pra mim, a Serbian Film, ou aquela A Casa dos Mil Corpos, né? Talvez sejam filmes que choquem mais pelo body horror, ou talvez o A Serbian Film até pela história perturbadora, porque o cara faz um rolê todo pra chegar numa finalização meio bizarra. Mas eu acho que os 20 minutos que chocam de Megan Smith, ou talvez o que passa para as pessoas essa coisa do chocar, seja aquela parte que eles fazem aquele jornal, né? E aí parecem cenas de um jornal verdadeiro. Só que, não sei, pra mim é um filme que ele tinha uma proposta legal, só que ele, né, foi.
e só chocou por chocar. Ele se perdeu na ideia com o passar Que ele acaba do fazendo tempo. também um diagnóstico moral, entendeu? Esse diretor, eu não Assim. conhecia o nome, ele por nome. Eu fui depois pesquisar o nome dele. Ele fez muita coisa que eu gosto. Ele dirigiu, inclusive, 2 episódios da adaptação live action de Avatar que lançou esse ano na Netflix. O que, tipo, você vai pensar, o cara dirigiu um terror e vai dirigir Avatar. Dirigiu 2 episódios. Eu não gostei Uhum. especificamente do Avatar dessa adaptação live action, mas por outros motivos. Assim, ele fez depois Scream Queens, que é uma das séries que eu mais gosto, assim, no mundo. Amo de Scream Queens é paixão. ótimo. Amo. Scream É Queens é uma Que muito série que é eu bom. mais assisto quando uma eu não quero paródia. pensar. Eu amo. É uma Muito bom, paródia mano. super, assim, do gênero de slasher. Que Uhum. é uma outra chave de compreensão. E nesse filme daqui, por exemplo, ele tenta construir um diagnóstico mental de que as pessoas, as meninas que estão mais suscetíveis a esse tipo de relacionamento na internet são essas que têm um lar desestruturado. E aí ele vai trabalhar um monte de elementos em volta da personagem principal para justificar isso. Então, é a mãe que é Sim. separada, que o pai é preso, que o pai desapareceu, aí o padrasto dessa mãe abusou dessa menina, agressão S nessa menina, essa Uhum. menina denuncia, a mãe não acredita na menina, e aí desconta na menina, então é todo um diagnóstico que ele vai construir, que não necessariamente é Sim. verdade. Isso fora desse Exatamente. mundo ficcional, entende? E aí depois, o que me choca muito nesse filme, eu achei que ia me chocar visualmente, tem aquelas fotos que ele mostra lá. Eu não acho que é o que mais me choca. O que mais me choca é esses jovens, esses atores que na época ainda eram adolescentes, descrevendo as coisas que eles descrevem. Essas descrições são muito. A maneira como ela descreve a agressão S que ela sofre no banheiro lá, aquele tutor de um campo um campo para jovens de férias que ela sofre aquela Sim. agressão S desse. É uma descrição que Sim. você fica assim. Meu Deus, aquilo me chocou muito mais do que o final do filme. É um desconforto que vai gerando, é um desconforto. Nisso, nesse sentido, eu não sei. Eu sou aquela pessoa que eu não sou a favor necessariamente de você excluir filmes. Ah, não, isso daqui não deveria existir, isso deveria. Eu acho que quando você exclui um filme, você acaba mistificando ele, né? Porque querendo ou não, as pessoas vão ter acesso a esse filme pela internet, pela É, pelo torrent, por outros meios. Então acho que tem que discutir. Mas talvez uma questão de gosto, sabe? Talvez para você obter esse mesmo efeito, desconforto, você poderia ir por um outro caminho. Mas isso é especulação. Eu não tenho, não sei dizer, entendeu? eu acho que eu não acho, eu não acho, como eu tenho certeza, né, dessa questão da mistificação de obras, tanto culturais, obras culturais no geral. A gente tem que estudar elas pelos que elas são, a gente tem que compreendê-las pelo que elas são, né? E não adianta você excluir nem sequer qualquer obra audiovisual que já foi criada. É necessário entender o contexto por que ela foi criada e pode ser feita de uma forma diferente, melhor ou com outro propósito. Mas essa questão do choque de Megan Smith, que na minha opinião nessa cena, por exemplo, que você mesmo falou, da descrição da agressão né, que ela sofreu quando tinha 10 anos, a naturalidade que uma menina de 13 anos fala daquilo, eu acho que tem uma certa boa construção de personagem ali, mas tem esse problema de que só cai no papo de dar dor, né, na internet, de pessoas que vêm de lares desestruturados. É claro, é necessário entender que pessoas que vêm de lares e famílias desestruturadas são mais suscetíveis a isso, né? Porque procuram uma validação, procuram uma. Realmente, uma validação fora ali que não tem em casa, ou que até tem em casa, mas não tem por outros âmbitos da sociedade, afinal, nós não somos pessoas. O ser humano ele não é de convívio somente familiar, ele é de convívio de outros nichos sociais também, né?
Então, quando a gente fala desse ponto, às vezes a pessoa é rejeitada na escola, a pessoa é rejeitada pelos amigos, ou amorosamente falando, e aí também acaba caindo na mão desse tipo de criminoso, né, na internet, mas também em outras áreas, não só na internet, né, enfim. Eu acho que ele tentou fazer exatamente isso, ele tentou pegar um estereótipo para falar que é só assim. Eu acho que foi fácil trabalhar o estereótipo. A realidade é essa. Foi muito prático e muito fácil trabalhar o estereótipo. Porque como é que você iria justificar uma menina que tem uma família toda estruturada, que tem pais com uma educação respeitosa, que senta com a filha e fala: filha, você pode usar o computador, você pode usar o celular, você pode usar a internet, mas tenha noção de que você não tem como ter certeza quem está do outro lado da câmera. Tome cuidado com sua vida, não encontre com pessoas que você não conhece. Às vezes você conhece na internet, mas você não conhece de verdade. Não faça isso. É perigoso porque tal coisa pode acontecer com você. Ainda assim, essa adolescente, essa pré-adolescente, né? Nem eram adolescentes, eram crianças começando a adolescência, pré-adolescência. Ainda assim, ela pode ignorar isso que o pai ou a mãe conversa e seguir esse caminho, né? Porque pais orientam. A expectativa é que os pais orientem bem, né? Não é o que acontece. Mas a expectativa é essa, e os filhos, no final das contas, tomam suas próprias decisões. De novo, é muito menos suscetível, né? Muito menos suscetível. Então, para ele, foi muito mais fácil trabalhar o estereótipo. É um lar desestruturado, já havia sofrido abusos, abusava de substâncias ilícitas, né? Então, foi muito mais fácil construir essa narrativa. Mas uma coisa que a Condessa falou, e que eu não sei se eu concordo tanto, é que grande parte do filme. Eu acho que o que acontece é que nessas cenas, por exemplo, das descrições, das confissões, vamos supor assim, das violências que ela já havia sofrido, você já entende um pouco o peso daquele filme. É claro que só quando encontra o Josh que tudo termina de desenvolver, mas eu acho que nesse ponto é bem construído. O que eu concordo muito com você é nessa questão do que há uma hipersexualização. Não sei se pode falar, gente, hipersexualização tá liberado. Pode. Existe uma grande hipersexualização das meninas. Sim. Aquela cena das duas se beijando. Primeiro, aquela cena nojenta por conta do vômito. Eu assisti aquilo e fiz assim, ó. É verdade. Eu sou do terror, bota até a cabeça explodindo, mas não me bota vômito, que pra mim não dá. Essa cena, ela é uma coisa hipersexual, né? E que não faz sentido. Em nada ia faltar a narrativa desse filme se ela não existisse. Na verdade, deixaria o filme, inclusive, melhor. Por quê? Porque tiraria um pouco desse aspecto de hipersexualização, né? Uma cena também que me incomodou foi a cena do abuso do Josh com a Amy, né? Porque eu acho que quando a gente lê um filme sério, é um filme extremo. É um filme extremo e que não é que esconde nada, mas escolhe muito bem o jogo de câmeras. Então eu acho que nesse ponto foi falho o jogo de câmeras. A gente sabe que é um found footage. A gente sabe que é um found footage, e eu, inclusive, sou fã cadelinha de found footage. E para mim, quanto menos orçamento a pessoa tiver, melhor trabalho ela faz. Porque o found footage com grande orçamento sempre fica ruim. É incrível como é que dá conta. Mas eu acho que ficou muito. O enquadramento da câmera naquele momento foi também um pouco meio desnecessário. Assim. Poderia ter sido feito, se inspirado num filme sérvio, por exemplo, né? E sido feito melhor. Eu acho que eu concordo. Nessa questão, eu acho que pra mim pegou bastante, porque eu acho que a atriz, porque a Amy, ela foi uma atriz fraca basicamente o filme inteiro. Porque como que sua amiga ficou perdida e você tá assim? Ai, meu Deus, Megan! Tipo, porra, e aí eu acho que essas cenas finais, esses 20 minutos finais do filme,
ela passou uma coisa que foi muito interessante, né? Principalmente nessa cena que a Maria falou, ela entregou bastante, porque o rosto dela, você viu o sofrimento dela, e depois aparece a mão do Josh com sangue, né? E aquilo me deu uma agonia tão forte. Eu já assisti filmes, tipo, muito pesados no body horror, né? Que às vezes pega bastante. Mas essa cena me tocou muito, porque a gente pensa assim, mano, é uma violência gráfica, não gráfica, né? Mas só de você ver a cara dela, você deve estar pensando, meu Deus. Porque é uma menina que o tempo inteiro fala, nunca teve relação nenhuma com ninguém, nunca teve um namorado. É uma menina que sofre constantemente bullying por todas as meninas daquela escola. E a única pessoa que amparava ela era a Megan. E o amparo dela sumiu. E aí, ela viu a menina dentro do barril depois, então, assim, aquilo ali me marcou muito. Eu sei que. Eu acho que essas cenas finais da foto, que foi pra Dark Web e tal, eu acho que aquilo choca bastante as pessoas, porque você vê o sofrimento daquela menina e você pensa, porra, podia ser comigo. Podia ser com outra pessoa. Marca a questão muito simbólica aquilo. que tem, Giovana. Por exemplo, você tá falando da Amy, né, que é amiga da Megan. Vê o julgamento moral que o filme faz, mas ele não declara isso não é dado. Mas ele faz um julgamento moral. Porque até uma parte do filme, o protagonismo da narrativa é o da Megan, né? Sim. No momento que ela some, o protagonismo vai pra Amy. As imagens que a gente tem da Megan depois do que aconteceu, são aquelas 2 fotos que tem dela naquele equipamento lá de ET. E aí depois vai pra Amy e aí pras reportagens de jornal. E aí o grande desfecho do filme, né, o momento de maior tensão que tem é com a Amy. E aí a maioria das pessoas, mas pelo que eu tô percebendo aqui, o filme ele foi construído para que a gente sinta mal e para que a gente saia do filme lembrando do que aconteceu com a Amy, não com a Megan. A Megan, ela tá ali mais como se ela fosse um recurso narrativo, né? Um plot point, um plot device para que a Amy eventualmente vá procurar a Megan, desapareça e aí as gravações com a Amy apareçam. Então é meio como se o roteiro tivesse dizendo isso, assim, a Megan é uma menina jovem, sexualmente ativa. Sim. Ela é, tipo, lascívia. Então, por ser lascívia, tipo, foda-se ela. O que aconteceu com ela, dane-se pra ela. Agora a Amy, a santinha de família, que não tem, aí com ela a gente tem que se preocupar. Porque ela é santa. Tipo, ela é coitada. A Megan não. Isso me incomoda bastante, porque o nome do filme, tipo, é Megan's Missing. E aí, beleza, que é sobre o desaparecimento dela. Mas essas cenas que acontecem com a Amy no final poderiam ser com a Megan. Claro, mudar. Eu concordo com a Maria no sentido de que você enquanto diretor, consegue utilizar a câmera para passar essa mesma sensação de claustrofobia, de medo, de desespero com outros ângulos, que não mostrassem tanto o corpo da atriz, porque aquilo dali eventualmente pode ser utilizado com outro contexto por outras pessoas, né? Você poderia utilizar uma outra fotografia ali, mas aquela cena poderia ser da Megan. A gente poderia estar sentindo aquilo que a gente sente pela Amy, pela Megan, mas não. Porque a Megan não merece a nossa misericórdia, entendeu? Porque ela é quebrada. Exatamente, esse julgamento. Ela é atrevida, ela vai lá, tipo, ela tem desejos, entendeu? Ela tem vontades, ela usa drogas, ela não é santa. Ela não é a vítima perfeita. A Amy é. Ela é a vítima perfeita. Nesse ponto de discutir muito a vítima perfeita, não existe. Ponto. Não existe a vítima perfeita. Até a própria Amy, se vamos supor que esse caso fosse real, iriam achar alguma coisa, qualquer coisa, tipo assim, é tão santinha assim, mas anda com a Megan. Sim. Entendeu? Então, achariam alguma coisa pra culpar. Isso, pra culpabilizar a vítima. E é sempre assim, né? O abusador, ele sai como ele quase sai como uma vítima ou como um monstro, né? Como não é um homem de verdade. Isso também é uma coisa que me incomodou. A falta de um rosto pro Josh no filme. A falta o que ninguém percebeu é que o Josh, o suposto Josh, que depois ele fala, meu nome não é Josh,
ele aparece, o assassino, pela voz, eu não sei se deu pra perceber. Sabe naquela cena de reconstituição? Sabe aquele cara? Aquele é o Josh. O filme deixa nos parênteses, mas aquele cara lá, aquele cara de pau que foi fazer a reconstituição é o Josh. Pelo som da voz, você percebe que aquele é o Josh. Faz muito sentido. Caramba, E ele faz é muito tão sentido. psicopata que ele aparece pra refazer a cena de um crime que ele cometeu. Eu acho que o diretor faz isso pra mostrar essa coisa da impunidade desses psicopatas, né? E a frieza que eles têm. Porque ele apareceu pra refazer uma cena de um crime que ele mesmo cometeu. Ele ainda Isso foi fala, ai, genial. coitada da Megan, coitada dela, um maluco psicopata fez isso, é ele! E ele falando, um maluco psicopata fazendo uma Sim. coisa dessa. Isso é, mano, é bizarro a psicopatia desse ser humano, né? Sim, é bizarro, é bizarro. Não, isso eu não tinha percebido, na verdade, achei genial. Obrigada por essa informação, achei genial. Mas eu acho que a gente ainda assim bota o Josh muito como um monstro, né? O Josh, muito como um monstro, como alguém distante. O que eu acho que tá faltando nos filmes, assim, desse ponto, é lembrar que não são monstros. Quem comete esse tipo de crime não é monstro. Não são sempre psicopatas, né? Pessoas diagnosticadas com psicopatia ou que depois venham a ser, não são, né? Quase nunca, na verdade. E que esse tipo de violência, muitas vezes, de incentivos sociais, até pequenos, né? Mas que crescem na cabeça daquele indivíduo, né? Que leva ele a ver mulheres e meninas como é minha, é meu, eu faço o que eu quero, entendeu? Como um objeto ali para ele pegar, sequestrar, né? Enfim, como ele quiser. A gente é um filme de 2011 que foi feito em 2006, então a gente também tem que dar essa relevada, né? Para aquela época eu tenho certeza que foi muito revolucionário, inclusive nesse ponto, porque eu acho que até então não havia sido feito nenhum filme como Megan Smith falando desse assunto. Pelo menos não que eu consiga me recordar. Então, eu acho que nesse ponto a gente tem que sim aplaudir pela época. Hoje em dia, eu já acho que tem muitos pontos a melhorarem, né? Muitos pontos aqui poderiam ter sido melhor. Mas se for pensar pro ano que foi feito, cara, é um filme muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Sim. Sim. De qualidade, assim, até visual, assim, saindo um pouco da discussão de Uhum. conteúdo pra discussão de forma. Eu adorei as escolhas que ele fez esteticamente, porque ele vai para uma questão de 2006, que é, você tem as linhas de transmissão da televisão. Eu não sei se ele capturou aquilo, ele gravou numa televisão e depois capturou, ou se ele reproduziu. Você tem a reconstituição quase que fidedigna dos quartos, assim. Você tem a questão, ele vai misturar tanto essa questão do found footage, as gravações das próprias meninas, né, com as webcams, com as câmeras pessoais, junto também com coisas da internet. Então, ele é uma pessoa que já está visualizando lá na frente, né? Tipo, como que essa tecnologia vai afetar a vida das pessoas e como as pessoas se autorregistram e tal. Ele está trazendo para um campo de discussão visual essas questões que vão ser trabalhadas, pelo menos em Hollywood, mais lá para frente. Então, ele tem essa... Por ser um diretor independente, ele vai ter essa liberdade maior de fazer essa exploração estética, visual de forma. Isso eu acho muito interessante no filme dele. A maneira como ele vai Acho que até por misturar isso que esses muita elementos. gente relacionou por conta disso com os Boris, né? Eu realmente não estava entendendo muita relação de uma coisa com a outra, mas se pegar por esse ponto, porque que relacionaram essa coisa de estar se filmando o tempo todo, né? Registrando tudo o tempo todo, talvez por isso, mas mesmo assim, Boris aborda isso de uma forma muito curtinha, tá? É o plot do filme. Mas eu acho que até nesse ponto, Megan Smith trabalhou mais e melhor. Pra época que era, então, quando a gente pensa, trabalhou muito mais e muito melhor, né? Porque naquela época eu acho que não tinha esse conceito de smartphone como a gente tem hoje. O tempo todo você consegue se gravar.
né? Era no máximo uma fotinha e acabou, né? Então, hoje em dia, essa coisa de se filmar o tempo todo, eu acho muito recente. E naquela época não tinha isso ainda. Então, realmente, pro ano que foi feito, mais uma vez, pro ano que foi feito, ele é muito à frente do seu tempo, muito visionário. É que eu acho que ele também sofreu bastante do que os found footages que vieram depois do A Bruxa de Blair. Porque, assim, meu Deus, eu dei uma engasgada aqui. Porque, assim, essa coisa de, às vezes, se o Bruxa de Blair não tivesse existido, talvez o pessoal comprasse mais Megan Smith como um filme real. Como, tipo, esse shockumentary, né? Que o pessoal queria, tipo, passar, né? Porque a visão do diretor, quando ele coloca baseado em fatos reais, ou tipo, isso aqui é um fato real, igual, se eu não me engano, ele coloca no começo do filme. Se não tivesse tido a Bruxa de Blair e ele tivesse enganado todo mundo naquela época, talvez ele tivesse sido vendido como um filme real e chocado muito mais do que ele choca hoje, né? Hoje em dia, acho que não tanto. Lógico, a gente tem as cenas do final, que eu acho que é o que o pessoal mais fala, né? Que a gente vê TikToker falando, análises, caramba, do pessoal falando, nossa, isso aqui choca muito. E aí, sempre a parte que choca é a parte dela no barril, das fotos dela que foram, né, pro negócio, enfim, sendo que toda a parte de você pensar que uma menina sumiu e, e tem um maluco solto, assim, Não, aqueles além da primeiros parte. 20 minutos de filme, pra mim, é muito mais chocante só com as imagens da festa e com as descrições que a Megan faz. Pra mim é muito mais chocante do que os 20 minutos finais, pra ser sincero. Eu acho que o psicológico desses jovens já é meio assim, porque você vê todos os jovens lá. E são relações tão fúteis e frágeis. Tipo, a Megan sumiu, a menina do nada, Uhum. com uma atuação maravilhosa, né? Aquela lá quando a Amy tava gravando, né? Falando assim, a Amy gravando Ai, nossa. o diário dela com a amiga dela sumida, tipo, mano, enfim, e ela mó sorridente aqui, ó. Era onde a Megan vinha, e ela assim, ó. Ai, eu tô E vendo assim, aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Ah, não. tipo, a menina do nada, a menina já não gostava da Amy, viu ela gravando e falou: ai, não, grava a minha cara. E de repente fala: eu amava a Megan, a culpa é sua dela ter sumido, só porque. E não tem lógica algumas frases, algumas cenas, porque assim, a Amy foi na polícia denunciar o Josh, falar que tinha esse tal de Josh, que a Megan tava se relacionando, e que possivelmente, se a Megan sumiu, foi por conta do Josh. Tipo, e a menina ficou puta por causa disso, porque expôs a Megan e expôs. E ela ficou puta não porque ela gostava da Megan, igual ela alega, mas é porque ela falou que os jovens se drogavam, os jovens bebiam pra caramba, que tinha essas festas de puro 8, né? Uhum. E ela falou tudo isso e eles ficaram muito revoltados por causa disso, né? Uma coisa que incomodou muito é essas relações tão frágeis dos jovens, porque a menina sumiu, parecia que ninguém ligava. A Amy, com aquela atuação maravilhosa, era para ser a pessoa que tava mais chocada com isso, mas por conta da atriz atuar tão bem daquele jeito, a gente não acredita. E assim, Exatamente. Eu mano, acho que, inclusive, essa cena que você falou é mais uma que poderiam ter cortado do roteiro que não faria não falta. serve pra nada, Nem não nesse serve ponto pra não é nada. desnecessário, só num ponto assim sei lá, igual na outra. Precisava de ser excluída porque também cria uma hipersexualização no filme. Essa só é ruim. Isso só não precisava. Sim, é uma cena Eu péssima. acho que se fosse um média-metragem, se tivesse uns 50 minutos do filme, já funcionava. Eu acho que ele se estende, às vezes, em algumas coisas que não precisava, entendeu? E aí a Giovanna falou Sim. de Ah, se inclusive talvez a não própria cena existisse o. final, tipo, é 20 minutos seguidos, É, não precisava. Não, não 20 precisava, minutos não podia precisava. cortar. Não precisava. Inclusive, a Uhum. Giovanna fala da questão do Bruxa de Blair, se não existisse, talvez as pessoas comprassem muito. Eu acho que é justamente o contrário. Se não existisse Bruxa de Blair, esse filme não existiria, entendeu? Porque o Bruxa de Blair, ele vai junto com o Holocausto Canibal. Eles vão inaugurar no cinema essa categoria de filme, né, que a gente chama de mockumentary, ou falso Uhum. documentário. Não, é mockumentário, tem essa tradução.
é que esses filmes que eles buscam uma fidelidade e aí eles se utilizam de alguns recursos do documentário para se constituir. No Bruxa de Blair, por exemplo, é um conjunto de jovens que está indo para essa região para documentar essa bruxa que supostamente existe. Eles vão gravar por conta própria, eles passam pelas estradas, conversam com moradores, fazem entrevistas, que são todos recursos que vêm do documentário. Essa questão da câmera tremida, da gravação de áudio com pouca qualidade. E aí esse filme da Megan Smith vai notar esses padrões e vai se apropriar deles para construir essa narrativa e para dar uma certa fidelidade. Então, se não existisse Bruxa de Blair, eu tenho certeza que não existiria esse filme. Porque eu acho que é uma progressão. O que esse filme vai atualizar é justamente a questão que está nascendo ali, que é da telefonia pessoal, das webcams, desses chats de conversa na internet, que não são tão novos, eles existem desde a década de 90. A questão é que essa juventude que está nascendo na década de 2000, não está nascendo, né, mas que está ficando jovem a partir de 2000, está tendo acesso a esses grupos agora. Eles não têm a literacia, digamos assim, para saber lidar com esses grupos, né? E aí o filme vai trabalhar sobre isso. Então acho que ele deve bastante ao Bruxa de Blair. Inclusive, falando de Bruxa de Blair, falaram que vai ter um remake de Bruxa de Não Blair. fala disso, não. Os caras já. Que Os não faz sentido os existir. diretores do primeiro filme falaram assim: vocês já tentaram 3 reboots, por que mais um? Deram todos errados e vocês estão tentando de novo. Exato, pra mim não é uma coisa que faz muito sentido você fazer um found footage. Eu acho que o único found footage e que só funcionou até o terceiro filme, que não foi reboot, mas que foi continuação, foi Hack, sabe? E assim, ele é genial. Funcionou o terceiro. No quarto já deu ruim. Já ficou horrível. Funcionou muito bem até o terceiro, né? É muito difícil você fazer continuação de found footage sem se perder ou até remake, porque a graça do found footage é parecer que é real. É parecer que é uma coisa verdadeira que realmente aconteceu. Então, se você recria aquilo, você tira do imaginário das pessoas essa suposta realidade. Eu mesma, depois que eu terminei de assistir Megan Smith, a primeira coisa que eu fiz foi procurar. Realmente foi baseado em um fato real. Exato. Realmente é baseado em uma situação que não aconteceu ou é inspirado em vários casos diferentes. Como é que é isso? Como é que é essa história? Mesmo sabendo naquele ponto, já que não era assim, a gente já sabe desde o início, porque não existe pessoa sem consciência que exibiria imagens reais daquilo, ou pelo menos que exibiria e não seria processado. Então, mas você vai procurar para saber o que tem por trás dessa história, como surgiu essa história. Então, quando você faz um reboot daquilo, você só tira esse imaginário de realismo, sabe? Essa coisa, essa atmosfera realista dessa produção, né? Então, eu acho que o reboot de found footage, pra mim, é jogar dinheiro no lixo. Faz uma coisa inspirada, mas não faz a mesma coisa duas vezes. Depois que a farsa caiu, pra você voltar com ela é muito difícil, entendeu? Eu acho que não tem sentido fazer uma continuação de uma coisa que as pessoas já sabem que não é verdade, né? O grande bafafá do Bruxa de Blair, o pessoal achou realmente, assim, um grupo de pessoas que foi fazer um negócio e desapareceu. No Holocausto Canibal também foi a mesma coisa, porque ele tenta ser um documentário etnográfico, né? Que ele vai estudar uma cultura indígena. E as pessoas, no filme, as pessoas vão para essa cultura indígena, só que é todo mundo canibal. Então vai mostrando esses pesquisadores, esses curiosos sendo devorados aos poucos. E aí foi um bafafá na estreia, o pessoal perguntou, cadê os atores, cadê o pessoal, eles morreram mesmo e tal. E aí depois que você revela isso, pra que uma continuação não tem sentido, ninguém tem interesse. Vamos aproveitar para falar então um pouco também sobre... Porque eu acho que de Megan Smith a gente já falou bastante, eu não sei, eu não sinto que tem mais pra onde a gente dilacerar o tema, assim, acho que a gente já foi bastante, assim. Vamos falar um pouco do Terrifier, porque eu percebi que existem ânimos aí bastante animados em relação ao Terrifier é minha lavagem de dinheiro favorita. Eu amo
que existe pra odiar, entendeu? Sabe aquela coisa que você ama odiar? Sou eu com Terrifier. Eu odeio por tantos motivos diferentes, mas vou deixar você conduzir o assunto primeiro. Porque se deixar eu começo a falar mal de Terrifier e termina amanhã. O negativo que eu tenho. Então, eu não conhecia Terrifier. Quem me apresentou foi a Giovanna. Eu comecei a assistir pelo 2. Porque ela falou, vai lançar tal filme, vamos assistir. Eu fui assistir. Eu saí do cinema, sinceramente, falando muito mal do filme. Porque ele é um filme de quase 3 horas de duração. Ele é mal editado. Eu acho que ali... Primeiro, a história ela é muito sem pé nem cabeça. É um filme de slasher, que é um gênero de terror que eu gosto muito. Mas geralmente, e ele diz, o diretor, que do nome ao qual eu esqueci, que é alguma coisa Leone. Damian Leone. Ele disse, eu vou fazer uma homenagem ao slasher da década de 80. Fechou. Só que ele esqueceu do principal do slasher, do principal elemento do slasher da década de 80, que é essa questão desse debate moral do que tá acontecendo na sociedade da época, né? Tipo, o Michael Myers, por exemplo, ele é uma representação, eu já falei isso até no outro podcast, né? Ele é uma representação simbólica dos valores da década de 80, desses valores cristãos. No filme do Terrifier, o palhaço Art, ele não é uma representação de nada, ele é só essa criatura que sai, tipo, esfolando todo mundo, esfaqueando pelo prazer de esfolar e de esfaquear. Então não tem ali nenhuma discussão mais profunda que a gente pode tirar pra além disso, entendeu? Nada contra quem gosta de um bom banho de sangue, sabe? Vai assistir o filme, mas eu acho que tem que ter uma densidade pra além disso pra ter outras análises. Eu vou ser um pouco polêmica aqui agora. Se você gosta de banho de sangue por banho de sangue, sem ter um bom roteiro por trás, talvez você precise ir pra terapia. Porque não faz sentido você gostar de ver um banho de sangue só por ser um banho de sangue, sem ter um bom roteiro, sem ter um bom desenvolvimento ali, uma questão artística que faça aquilo ser interessante. Sabe? É igual, pra mim, é a mesma coisa que comer pastelão, mas que na verdade não é comédia, só ofensas gratuitas e que, né, que ofendem todas as possíveis. Não é comédia, você não gosta da comédia, você gosta de violência. Então, a mesma coisa pra mim é com slasher. Eu adoro slasher, amo, eu acho extremamente interessante, inclusive uma das minhas séries de terror favorita é justamente que carrega esse nome, slasher, né? Pra mim ela é impecável, ela é extremamente gráfica, só que a narrativa do porquê que ela é gráfica é extremamente interessante. Agora, Terrifier, o Art, você não sabe se é uma entidade, você não sabe se é um não psicopata, você não sabe o que é o Art, né? Porque tem hora que pinta ele só como um palhaço mortal, enfim, tem hora que pinta ele como uma entidade, que não sei o que, só que se ele é uma entidade, teria que desenvolver isso melhor. E não é desenvolvido em momento nenhum. Em momento nenhum é desenvolvido quem é o Art the Clown, sabe? Eu acho péssimo o desenvolvimento do personagem e ele é o personagem principal. Todo grande vilão tem uma história. Como você quer construir um grande vilão sem uma história? Não tem como, não é possível isso ser feito. E aí você só coloca lá um palhaço que, inclusive, a única maquiagem boa do filme, tenho licença pra falar isso, a única maquiagem boa desse filme é a do Art, todas as outras são horríveis. Mas você bota lá um palhaço que sim tem uma caracterização muito bacana e tenta se sustentar em cima da caracterização só. Não faz sentido sustentar um vilão só pelo visual. O visual é importante. Eu acho pessimamente construído. Também tem essa questão de você construir visualmente em contraste com outra coisa, mas geralmente o vilão do slasher, ele se contrasta com o herói do slasher, né? Então, o Michael Myers é um contraste da... Esqueci o nome da querida. A Laurie, por exemplo. Porque eu não gosto da franquia Sexta-feira 13, eu fui tentar assistir a franquia desde o começo. O primeiro filme, tipo, é até que bom, mas depois vai virando uma bagunça louca, desvairada. Mas entendo quem gosta. Mas no próprio Pânico, por exemplo, que é minha franquia de slasher favorito, a questão da metalinguagem ali, né? Cada Ghostface é literalmente, tipo,
uma relação da Neve Campbell, que é a Sidney Prescott, com um elemento da cultura popular, assim. Então, o primeiro Uhum. eles se questionando, podem filmes de terror influenciar pessoas a virarem assassinos? E aí no segundo é a questão de pessoas se inspirarem em eventos traumáticos para tentar reproduzi-los. E aí cada filme vai trabalhando isso. Então ali tem um sentido, né? No Terrifier eu sinto que não tem esse sentido, mas pelo menos depois eu até falei com a Giovanna. Eu saí do cinema muito frustrado com o filme e falei, nossa, que filme ruim, que filme ruim, que filme ruim. Mas pelo menos depois eu consegui perceber alguns elementos que eu gosto do filme. Pelo menos visualmente, digamos assim, na questão da fotografia eu gosto, da fotografia do 2. O 1 eu não assisti, eu não tenho interesse de assistir, pra ser sincero. Ah, não Mas a perde seu tempo, não. fotografia do 2 eu gosto. É, eu acho que nem Não, vou então eu acho assistir porque eu não, interessante. não me Eu acho interessei. interessante. Tipo assim, eu acho interessante a questão da fotografia, realmente. Se for para pensar, é o único ponto positivo do filme. O único, né? Mas eu acho que realmente é um jogo de câmeras interessante. Acabou. Acabou aí. Ah, mano, O eu roteiro é uma defendo muito o David Howard Thornton, o ator que faz o Art, porque eu acho o trabalho dele aqui muito bacana. Ele não tem muito. Ele é Ele não excelente. fala O filme que é uma Ele merda. não fala uma O filme palavra, que eu- ele não fala uma palavra sequer e você sente toda vez que o Art tá em tela que ele é um perigo. E eu acho isso bacana Uhum. porque tem várias vezes que tem vários filmes que eles tentam para passar essa sensação de, ó, por exemplo, o próprio Ursinho Pooh Sangue Mel. Toda vez que o Pooh tá em cena, eu tenho mais vontade de rir do que de ter medo. Eu não tenho medo do Pooh. E do Art, você sente aquele arrepio. Se eu visse uma porra. Porque eu já assim, sendo bem sincero, eu tenho medo do Pennywise. Não gosto muito de palhaço. Se eu ver um palhaço, eu quero ficar bem longe dele. E ainda por cima, um palhaço mímico, filho. Nossa, vá pro inferno. E eu Nada acho o contra trabalho palhaços, né? Desde que eles estejam a 10 quilômetros de distância. Não, filho, eles são amáveis, né? Porque assim, eu acho que o David Howard Thornton, e ele mesmo, no segundo filme, eu vi algumas reportagens sobre, porque eu acho Terrifier interessante em alguns pontos. Ele falou que nessa parte do que ele ia fazer e nessas coreografias das mortes, ele conversou muito com o Damien Leone, porque ele queria dar a corporalidade e os traços dele, do que ele viu e das referências de, né, dos slashers. Então ele misturou um pouco de tudo e do que ele tinha referência para fazer o arte, e eu acho o trabalho dele excelente. Eu já falei pra Fel uma vez e eu repito. O que vem de Terrifier é o arte. Porque assim, antes de ter o Terrifier 1 e 2, teve o All Hallows Eve, que foi a sequência de curtas metragens, e um deles é o Terrifier. E antes do Uhum. David Howard Thornton, teve outro ator que fazia o arte. Esse ator, mil desculpas, mas ele não dava medo nenhum. Ele era muito fraquinho. E no curta Terrifier que o Damien Leone trocou esse ator pelo David Howard Thornton, mano, foi a melhor coisa que ele fez. Porque ele vende o filme sozinho. Literalmente, ele vende o É, filme sozinho. Os dois filmes, ele vende sozinho. eu Mas concordo é um muito nesse presente, assim, ponto pra que qualquer ator. eu concordo muito que nesse ponto que o ator realmente é excelente, mas para mim de nada adianta um excelente ator inserido num roteiro péssimo, sabe? A habilidade dele fica perdida. A gente vê isso, nossa, é muito fácil ver isso, principalmente aqui no Brasil, que eu acho que a gente tem uma panelinha muito grande no audiovisual. Não só no Brasil, né? Mas eu acho que aqui é mais explícita essa panelinha do audiovisual. Que às vezes o roteirista é ruim, mas tá ali porque tem nome. E aí pega uma gama de atores excelentes, né? Vou falar de um gênero aqui que eu não sou fã de novela. Eu levo um tiro toda vez que eu digo isso dos meus professores, né? Mas eu não gosto de novela, eu não consigo gostar. Não é um gênero que me atrai. E só que a gente tem excelentes novelas com excelentes atores, mas que muitas vezes também acontece de termos roteiros horríveis com excelentes atores. E que não adianta, o ator não salva. Ele pode ser maravilhoso, mas você vai lembrar um pouco da atuação dele, não falar isso é massa e tal. No final das contas, eu acho que botando na balança, um ator sozinho, ele não dá conta de carregar um filme, sabe? É umas coisas, sei lá, um artilheiro não carrega um time de futebol inteiro sozinho. Né? Ele pode fazer 10 gols. Se o time tomar 20, não vai adiantar muita coisa. Então, um bom ator, infelizmente, não carrega um filme, na minha opinião. Só que ele é realmente excelente. Ele é diferenciado.
Pra mim, o criador de Terrifier, que eu esqueci o nome dele, não faço questão de decorar também, porque pra mim ele é só palavras que eu não posso falar, porque senão o YouTube derruba, né? Mas um misó e meio raci também, que botou ali um personagem muito bem elaborado. Teve preguiça de construir tudo ao redor. Pra mim, ele tinha que vender os direitos do Terrifier e deixar alguém mais competente fazer o roteiro e a direção. Eu acho que se ele tivesse um bom roteirista do lado, já ajudava bastante, assim. Que pelo menos conseguisse estruturar as coisas de maneira lógica, né? Que não fosse só a exploração aleatória de um personagem que vai de lugar A, que vai de lugar nenhum pra lugar nenhum. Entendeu? Porque Exato. de novo, eu acho que visualmente ali existem coisas interessantes. Eu acho que o personagem do Art, ele é um presente pra muitos atores. Porque eu já trabalhei com ator e aí já fiz até uma disciplina sobre atores. Meu campo de estudo também é audiovisual, né? Eu tô na minha pós, eu estudo sobre vídeo, mas a minha graduação foi sobre audiovisual. E a Giovanna, inclusive, já trabalhou comigo com atores, e aí você percebe que muitos deles gostam desses personagens que são mais corporais. Que são mais do gesto, mais da face, do que necessariamente da fala. E o Art é muito sobre isso. Então acho que foi um presente para esse ator também poder trabalhar com isso. A questão é que eu concordo com você que às vezes não basta só um bom ator. Você precisa ter um conjunto de coisas em volta ali que dê sustentação para esse ator conseguir trabalhar. E eu acho o Damien Leone, para mim, acho que falta um pouco às vezes de cortes assim. Falta uma rédea nele, alguém que direcione ele pra fazer alguma, né? Não faça isso, dê alguns cortes nele, porque ele tem uma visão autoral. Eu acho isso importante pra você, enquanto criador, ter uma visão autoral. Ele sabe o que ele quer, mas ainda assim eu acho que, né? Só uma visão autoral não basta. Eu acho que precisa ter também uma visão um pouco mais ampla de roteiro. Né, saber escrever um roteiro, ler os roteiros, sabe? Vai atrás, lê, tem um monte de roteiro na internet. Lê e aprende. É que assim, às vezes falta um pouco de uma ajuda, porque assim, por exemplo, quando o Sam Raimi lançou o The Evil Dead, ele foi chamado pelo próprio Stephen King, que é muito difícil alguém saber quem é o Stephen King, né? Que é o grande mestre do terror, que o pessoal fala. Ele foi chamado pelo Stephen King como que seria uma das grandes cabeças geniais do terror. E ele teve esse auxílio, ele conversou com vários outros diretores grandes do terror. E o Sam Raimi criou essa mística, né, do Evil Dead. Mesmo depois, assim, ele continuou indo e Evil Dead até hoje, pros fãs e pro pessoal que não conhece. Assim, atualmente, o meu xodó é Evil Dead, mano. Evil Dead é muito bem feito e não tem um filme ruim de Evil Dead. Do primeiro até o remake de 2013 e agora o filme do ano passado são bem impecáveis. O Sam Raimi, junto com os outros diretores, né, que tiveram essa possibilidade de dar continuidade nesse, digamos assim, universo do Sam Raimi, foi muito bem quisto que eles fizeram, sabe? Foi uma coisa que eles souberam esse direcionamento bom. E talvez isso falte pro Damien Leone, porque o Evil Dead Rise do ano passado, que eu falo bem e muita gente não gosta, vão a merda. Mas assim, mano, o filme ele tem um roteiro muito bom e eu vi gente reclamando que fugiu um pouco. E Rafael, por favor, faça um podcast, por favor, faça um episódio especial de Evil Dead, mano. Eu amo Evil Dead, assim, o filme só cresceu com o passar do tempo e com a tecnologia, na minha opinião, Evil Dead virou muito melhor, porque assim, a gente já viu os efeitos muito bem de Evil Dead, a história de Evil Dead é interessante, o Necronômico mano, é bizarro, tudo nesse filme é muito bom. E ele foi se construindo cada vez melhor, mas é porque o Sam Raimi teve essa ajuda e ele foi passando pros outros diretores, pros roteiristas que foram lidando com o Evil Dead, ele foi dando os pitacos dele, ele foi dando as pontuações e junto com Stephen King ajudando o cara, enfim, outros diretores grandes foram, né, indo e ajudando. Então, talvez, se tivesse uma pessoa que pudesse, uma pessoa grande, que já tem essa experiência e que seja bom em dar esse laço pros filmes de terror e não David Gordon Green ajudando o Damien Leone, pode ser que a gente tá falando mal dele agora, mas daqui, sei lá, 2, 3 anos ele seja um dos grandes diretores de terror. Então, pra mim,
falta, talvez, uma pessoa que dê esse direcionamento pro Damien Leone, faça com que ele possa ser um grande... Assim, o Franz Rice Waterfield, eu desisto desse homem, pra mim ele vai continuar sendo medíocre no trabalho dele. Mas eu acho que o Damien Leone pode melhorar, mano. Eu acho que ele tem potencial. Eu não sei se eu concordo com você nesse ponto que é possível. Não, assim, eu acho que qualquer um pode evoluir no seu trabalho, pode melhorar seu trabalho. O que eu acho que falta nele é uma visão clara de intenção no filme, sabe? O porquê de fazer esse filme. Quando você vai criar uma obra, você quer transmitir algo. Aí ele só chega assim, não, eu quero transmitir, sei lá, o que Terrifier transmite? Porque pra mim, até desculpa, mas até nos pontos em que era pra ser, tipo, era repulsa, vamos colocar repulsa. É muito falho, porque em diversas partes existe uma hipersexualização desnecessária, existe produções extremamente mal feitas, e o cara, ele é maquiador de efeitos especiais. Como é que ele me faz uma maquiagem ruim, fazendo uma propaganda inteira de que ele é maquiador de efeitos especiais e queria um filme que valorizasse a maquiagem de efeitos especiais? Tipo, a única maquiagem, na verdade duas, eu não vou ser injusta, duas maquiagens boas no filme. A do próprio, do Art the Clown, e aquela cena, né, que ele pega a cabeça, aquela cabeça ficou maravilhosa, né, pra distribuir os doces. Aquilo ali ficou incrível. A cena é excelente, a maquiagem é excelente. Só que, de resto, tipo assim, todas as outras maquiagens, até essas cenas mais gore, as cenas que o povo fala, não, que não sei quantas mil pessoas saíram da sala de cinema vomitando por conta dessa cena. Eu fico assim, gente, troço mal feito desse, sério mesmo, de verdade. Então, eu acho que de verdade, é que ele não consegue ter intenção. Ele não consegue entender a intenção do que ele quer transmitir. E eu acho que ele chegou num nível de certa arrogância. Porque fez sucesso, na minha opinião, muito por conta de Incel. Porque o filme toda hora é mulher pelada e sangue. Pra mim fez sucesso por conta de Incel. Então ele ganhou um sucesso. E nessa arrogância ele nunca vai ser capaz de falar, olha, isso aqui tem que melhorar. Eu não acho que ele vai ter esse toque, eu não acho que ele vai ter essa orientação. Mesmo que ele tenha, porque tá dando dinheiro. O filme está sendo lucrativo. É inegável que está. Né? Eu brinco que é lavagem de dinheiro, mas a gente sabe que não é. Né? Mas o filme está sendo lucrativo, então, o dinheiro que ele quer. Os fanboy, os incelzinhos estão dando o dinheiro que ele quer pra ele, a fama que ele quer. Então, no final das contas, eu não acho que mesmo que tenha alguém pra vir falar, olha, tá aqui a listinha do que você precisa de melhorar pra fazer que Terrifier seja muito melhor. Ele não vai escutar. Ele não vai dar ouvidos. Entendeu? Ele não vai tirar cenas desnecessárias de mulher perdendo roupa andando, por exemplo. Uma cena a mulher tá toda vestida, na outra tá sem calça. Porque assim, realmente, se a gente for comparar filmes que chocam mais, eu acho que Jogos Mortais, ele chama mais atenção no body horror do que mais bem feito do que o próprio Terrifier. Eu acho que ele choca mais. E também tem essa pitada, não todos, pelo amor de Deus. A gente tem 3 filmes bons de Jogos Mortais e tem 10 filmes. Então, assim. Mas eu acho que nessa. A gente tem 3 filmes bons para uma franquia de 10. Eu acho que assim, o primeiro, o segundo e o 10º são os melhores. O resto não faz diferença. Mas uma coisa que essa franquia tem, e eu acho que nos 10 filmes eles fazem muito bem, essa coisa da maquiagem. Todas as armadilhas, tudo, elas são muito agoniantes e elas causam meio que essa agonia. Então, se você for mais se sentir agoniado e sentir que alguma coisa é mais verídica, talvez uns Jogos Mortais seja mais essa vibe. Porque, assim, você tem essa Jogos coisa Mortais do psicológico. Tinha muito menos tecnologia de maquiagem naquela época do que tem agora. Então, um dos meus diretores favoritos é o James Wan. E ele começou com Jogos Mortais, né? Eu não me engano, eu não lembro, acho que ele teve $1 milhão, né? Que ele foi de. Lembro que tem a história que ele pegou um roteiro e foi de estúdio em estúdio, tentando achar alguém que financiasse.
E, se eu não me engano, foi a Lionsgate que falou assim: não, tá bom, a gente tem 1 milhão, mas você lida com esse 1 milhão. Se você não conseguir fazer esse filme, o problema é teu. Porque assim, e é uma coisa que a gente tinha até comentado no podcast passado. Antes deles ir pro longa, o James Wan junto com o Lee Fuenon, eles fizeram um curta-metragem chamado Sol, que é Jogos Mortais. Então eles tiveram essa experimentação num curta-metragem que pro longa virou essa grande franquia que até hoje, tipo, mina de dinheiro, né? A gente sabe que ela desandou um pouco a partir do terceiro filme e foi melhorar no 10º. Só que assim, por que eles mataram o John Kramer é uma coisa que até agora. Mano, é tão bizarro o que eles fizeram com essa franquia, porque eles mataram o John Kramer no terceiro filme, voltaram com ele no 10º, falando que, ó. O 10º filme é entre o primeiro e o segundo. Então, assim, fizeram uma bagunça, mas na minha opinião, se você quiser realmente ter essa coisa de um filme, dependendo do filme que você for assistir, dependendo do jogo mortal que você for assistir, pelo amor de Deus, mas uma história legal e que realmente choque, que você fique pensando, nossa, isso aqui realmente é agoniante, eu acho que Jogos Mortais é mais interessante do que você assistir um Terrifier, porque Jogos Mortais você tem a história e você também, a história acompanha o jogo mortal, não é só um jogo mortal por ter um jogo mortal, não, tem algo por trás disso e tem o porquê, sabe? Eu acho que o porquê é o que faz a diferença, né? Exatamente, eu concordo com você em gênero, número e grau. Jogos Mortais pisa em Terrifier, principalmente levando em conta todos os fatores. Ele teve o segundo Terrifier nesse ponto de Jogos Mortais, 1 milhão, se a gente parar pra pensar, não é um orçamento tão baixo. Mas pra proposta de Jogos Mortais, que é um filme extremamente elaborado, com diversos cenários e cenários extremamente elaborados individualmente entre si, é pouco orçamento. Né? E para achar atores capacitados que topem fazer esse filme, a gente sabe que tem muito preconceito também por trás na indústria de terror, né? Então, eu acho que pensando assim, 1 milhão realmente não é o melhor orçamento possível para um filme do tipo e do naipe que é Jogos Mortais, porque foi realmente assim excelente. E quando a gente fala de Terrifier de novo, assim, voltando nesse ponto, a gente fala do roteiro, você falou o porquê. Jogos Mortais, que qualquer filme, qualquer bom slasher tem um porquê. Nem que seja no final, só para o cara virar e falar assim, não, eu sou psicopata, eu gosto de piu-piu nas pessoas. Então, assim, para não falar a palavrinha proibida, né? Eu gosto de todo mundo. Nem que seja por isso, para falar, para construir bem construído um psicopata. Entendeu? Terrifier nem isso tem. Porque a gente nunca sabe quem é o arte de verdade. Psicopata é uma entidade, o que é? E se é uma entidade, por quê? Nenhuma entidade surge do nada. Não existe isso nos filmes de terror. Nenhuma entidade surge do nada. Aquela entidade está ali por algum motivo, ela surgiu de alguma forma, alguém invocou, aconteceu alguma coisa. A própria Sexta-feira 13, que não é o melhor da franquia, tenho muito respeito, porque eu acho que a gente tem que respeitar pai e mãe. A gente respeita quem vamos assim, a gente respeita quem correu pra gente andar. Isso aí, essa é a frase. Mas realmente, Sexta-feira 13 não é bom. Não é bom. Também tem muitas falhas de roteiro parecidas, inclusive com Terrifier. Só que Sexta-feira 13 tem uma coisa extremamente importante que falta em Terrifier, que só nisso já faz ser 50% melhor. A justificativa de por que o Jason existe. Entendeu? Porque o Jason Depois dá existe, escopo porque... pros outros filmes, né? Exatamente. Então tem uma justificativa de por que o Jason existe. Não, ele não é só um carinha aleatório, um palhaço aleatório, um maníaco aleatório. Tem uma justificativa de por que ele existe. É contra a natureza do ser humano esse tipo de atitude. Então tem que ter uma justificativa, tem que ter um porquê. Senão não faz sentido, não é legal. Também tem, eu acho que outros pontos assim em Terrifier que, tirando o ator do arte, todos os atores são ruins. Eu nunca vi uma seleção tão mal feita. Virou e falou assim: essa daqui é gostosa, ela vai pro filme. Não é possível, de verdade deve ter sido assim a seleção. Não tem outra justificativa. Eu também acho, eu comentei isso inclusive com a Giovanna, eu achei que ele fez a seleção pelo Instagram, né?
mandaram os perfis, ele foi dando, assim, olhando as O fotos, ele cara foi fez pelo selecionando. Tinder a seleção, ele fez, ó, essa aqui vai, Porque essa não aqui vai, tem, a essa maioria aqui das vai. atrizes não é boa, os atores também não são bons, é pouca coisa eles se salvam em quesito de atuação, assim. É É. muito E aí, triste. quando não era uma gostosa, assim, gostoso a gente nem vai citar, porque quase não tem homem nesse filme, quase que homem não Não, morre. é. Mas quando não era uma gostosa em cena, normalmente era um ator estereotipado, ou negro, ou latino. Por isso que eu também cito, além de muito misógino, Terrifier é muito racista. Eu É as acho duas da conta. Ele fala, eu vou gabaritar, só faltou ser uma. que assim, E chega lá do 3. Ai, não. o que a gente diz respeito, por exemplo, à comparação que eu tinha feito dos Jogos Mortais com o Terrifier, por exemplo, o orçamento tá tão baixo que o próprio Lee Fuennell, que é um dos roteiristas, criadores e também ajudou o James Wan, ele atuou. Você vê que a atuação do Lee Fuennell, mano, o cara, ele é muito, tipo, ele foi crucial, porque assim, ele junto com, eu esqueci o nome do outro ator, né, aquele que fica acorrentado pelo pé, junto com o Lee Fuennell lá na sala, mas assim, Sim. eles não precisavam usar esse clichê que todo slasher mais antigo, eles usam, né, a gente tem que mostrar os peitinhos, a gente sempre tem que ter aquela bonitona pelada, aquela bonitona empalada com os peitos pendurados. Eles não usaram isso, eles foram usando de uma questão psicológica. Porque assim, se a gente for pensar, Jogos Mortais tem a trama policial, que hoje em dia muita gente usa nos slasher, só que muito slasher que usa isso atualmente é muito ruim. Porque a trama policial Espiral é um exemplo e é de Jogos Mortais, vamos falar assim. Porque tem a trama policial que não serve pra nada e tem o Jogo Mortal fica perdido e a gente sabe exatamente quem é o suposto Jigsaw, sabe? Então, assim, porra, foi tantas camadas e tem tanta coisa que, tipo, tem tantos slashers interessantes que os caras usaram um moranguete e uma coca pra fazer e se tornaram tão grandes com apenas uma ideia, sabe? E os caras, tipo, sei lá, é que tem gente que com pouco faz muito e tem gente que com pouco faz merda. Então, assim. Assim, eu continuo defendendo, pelo menos visualmente, o Não, Terrifier visualmente é 2. interessante. Porque eu acho que existem coisas ali interessantes, assim, na escolha das cores. Ele faz um resgate. É uma época ali, temporalmente, é meio anacrônico, porque você não sabe qual ano que é. Não sei se tem um título lá, um intertítulo que mostra o ano, não lembro. Mas que ele vai misturar uma estética dos anos 80, 90, com 2000, com 2010. Ele mistura ali, ele faz uma amálgama que eu acho interessante. Eu acho a arte interessante, eu acho a fisicalidade do personagem boa. A escolha das músicas do Terrifier 2 eu gosto. Eu também gosto da trilha sonora. Ele utiliza, eu até falei pra Giovanna, tem uma granulação na projeção do Terrifier 2 que ele se apropriou dos anos 80. Que eu não sei se foi um filtro ou foi a câmera que ele gravou, que tem essa granulação. Então é um cara que, diferente do diretor do Ursinho Pooh 2, ele teve um cuidado maior, assim, ele teve um processo de pesquisa, pelo menos. Então, é um cara que, na minha opinião, eu vou até se te ele fosse... interromper. A gente realmente vai usar o Sim e o Pooh pra referência de alguma coisa? Desculpa, tem como usar esse filme como referência de alguma coisa? Mano, por incrível que pareça, eu parto dele como um ponto zero, assim. O que pode, até que ponto pode chegar a preguiça de um autor, entendeu? Porque é uma pessoa que a preguiça de um autor chega em Pânico na Floresta. Pra não estender muito no debate que a gente já teve sobre o Ursinho Pooh, né? Inclusive vai estar nos cards o podcast sobre, mas é um ponto zero pra mim, assim, é o mínimo não, tipo, é onde a preguiça de uma pessoa pode chegar, porque não tem pesquisa ali, não tem um trabalho artístico, um trabalho pessoal, uma inserção individual ali, nada, o cara não tem personalidade nenhuma, ele vai repetir uma série de pensamentos intrusivos. Exato. Mano, e pelo menos o diretor do Terrifier, ele tem pelo menos uma personalidade. Você pode julgar essa personalidade enquanto merda? Pode, assim, pode até dar certo nisso. Mas o cara pelo menos tem um estudo do que ele tá falando, assim, do que ele tá fazendo mínimo. Sim. Visualmente, esteticamente, ele tem um estudo. Então ali eu vejo potencial nele. Se ele fosse
tomado, pelo menos, por alguém que tem uma visão um pouco mais cerceada, assim, não pode isso, não pode aquilo, eu acho que ele ia muito longe, entende? Mas ele não tem. E aí, concordo com a Maria quando ela fala que que subiu a cabeça, assim. Porque virou cult, né? Tipo, criou em torno do filme um culto de fãs. Porque quando a gente fala de cinema cult, a gente não tá necessariamente falando de cinema clássico. São denominações diferentes. O cinema cult é esse cinema que cria em torno desse filme um culto de fãs que vai assistir esse filme quase de uma maneira tipo de adorar esse filme, de enxergar nesse filme qualidades que só eles veem. É uma coisa louca. E não só nesse filme, com o diretor especificamente. Vira uma coisa meio Tarantino. Conversar com fã de Tarantino é insuportável. Porque o Tarantino pode fazer uma merda gigantesca, um filme merda, que todo mundo vai falar. Não, porque ele é gênio, você que não foi capaz de entender. E a mesma coisa, o que eu já escutei de você não gostou de Terrifier porque você não entendeu? More, é ruim. Tecnicamente falando, tirando a parte visual, que eu concordo, esteticamente o 2 é excelente nesse ponto, dos jogos de câmeras, a fotografia. Eu acho que conseguiu trazer algo extremamente interessante, essa direção de arte. E direção de arte e direção fotográfica, vamos colocar assim as duas coisas associadas, e também a direção de arte também parando na questão da filmagem. Porque figurino, maquiagem, tudo para trás ficou ruim. Mas nesse ponto em específico da filmagem, a direção de arte e a direção fotográfica foram realmente geniais. É inegável. Mas o cara, eu acho que ele pode fazer o que ele quiser no terceiro filme. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode botar mais ridículo. Gente, eu não quero dar muitos detalhes para o vídeo não cair, a live não cair aqui no TikTok e também não cair no YouTube. Mas aquela cena, né, que tá aqui tirando, tal, puxa, aí a mulher, e assim, de sutiã e calcinha, porque ninguém sabe por quê, foi perdendo roupa à medida que ia correndo. Eu acho que umas roupas de péssima qualidade, tadinha, não deve ter dinheiro pra comprar roupa de direito. Mas, e lá, aí faz outra coisa, aí queima, aí não sei o que. Gente, mano, desliga uma hora. Tem uma hora que a tortura é tanto que o corpo humano desliga, por maior adrenalina que esteja naquele corpo. Entendeu? Então, faltou tanta noção assim de, a gente quer chegar no extremo, mas quando esse extremo deixa de ser extremo e passa a ser ridículo. Exato, Tem muito isso mesmo, porque você fica numa mesma cena de slasher, digamos assim, pra não usar outro termo, uns 20 minutos. Então, não só banaliza, mas você perde a potência daquela cena, entendeu? Existe isso, a tomada, ela tem um limite, até onde eu devo gravar. Porque tem muitos filmes de terror que têm mais sucesso inferindo que ali existe um monstro e nunca mostrando. Porque a mente humana é muito mais poderosa em produzir esses efeitos de medo do que necessariamente a visualidade. Então, eu infiro, ali existe um monstro. Ali existe um perigo. Esse perigo vai fazer isso. E aí nunca aparece no filme, mas a pessoa morre de medo. E ali, no caso do Terrifier, eu quero fazer uma coisa que é graficamente extrema. O princípio do filme é esse. Essa é a tese que ele quer testar. Eu quero fazer um filme que é o extremo do extremo nessa questão de ter. E aí ele faz uma cena, aquela cena do quarto com a menina que vai correndo e a roupa vai saindo. E que ele vai fazendo lá o escalpo e tal. É 20 minutos daquilo. Chega um ponto em que você fica tipo, tá, você já fez isso. Próxima cena, entendeu? Outra cena que é muito ridícula. Que corta isso. Exato. Outra cena que também é muito ridícula, que também encaixa nisso, é a cena que todo mundo fala que saiu vomitando do cinema, que a mulher, ela tá amarrada com os pra fora, porque não sei. E aí ele pega, eu acho que é uma motosserra, né, e começa a partir ela no meio. Ela a motosserra tá quase aqui e ela ainda tá gritando. Amor, deixa eu te contar. Chegou ali no pulmão, ela já tinha ido de base. Era. Sabe? Exato. Então, assim, pega um extremo
que é um extremo que fica ridículo. Passa do extremo e passa a ser ridículo. E eu acho que é isso que eu odeio tanto em Terrifier. Tanto a escolha de atores que eu adorei. Falou que foi Tinder. Pra mim foi Tinder, entendeu? E também o roteiro, que é uma porcaria, que nada faz sentido com nada. Os próprios exageros do filme, que deixam de ser exageros para ser ridículos. Se fosse, e de novo, se a gente for comparar com Jogos Vorazes, que tem a mesma proposta de ser extremo, de ser muito gráfico, Jogos Vorazes, que Jogos Vorazes? Jogos Mortais, Jogos Mortais. que tem a mesma proposta. A gente tá falando aí de um filme com muito mais qualidade de roteiro, muito mais qualidade de produção, muito mais qualidade dos atores, porque às vezes o ator pode ser mediano, mas se o diretor souber conduzir aquele ator, ele faz aquele ator se tornar excelente em 2 segundos, entendeu? Que realmente às vezes falta um direcionamento daquele ator, um bom direcionamento. Enfim, eu sou. Se eu pudesse me deixar, gente, eu falo mal de Terrifier até amanhã. E feliz da vida. Porque, assim, tem alguns filmes de terror que eles chocam muito e tem aquelas sessões no TikTok de tipo filmes de terror que mais chocaram as pessoas, que mais trazem medo, né? E aí tem, por exemplo, aquele filme lá, o Mártires, que até hoje é um filme muito conhecido, o pessoal fala muito, que muita gente nem consegue assistir. Eu acho que ele tem essa coisa tão pesada no body horror como Terrifier e Tenta Passar e como Jogos Mortais, mas tipo, o que diferencia, por exemplo, Mártires de apenas uma tortura por tortura do Terrifier é o que Mártires tenta passar, porque Mártires é um filme muito pesado, mas tudo aquilo que passa da história de atingir essa coisa, né, de ver se a pessoa vê o céu, e aí elas têm essas mártires, que são essas moças, né, que sofrem agressões e tal, essas coisas muito pesadas. É um filme que ele tem um contexto por trás. Esses filmes que tem a violência só pela violência, eles ganham grande público apenas para chocar em TikTok, na minha visão. Chocar no TikTok e, tipo, dar um hype no YouTube, essas coisas, pro pessoal fazer vídeo. Eu acho que falta conteúdo e falta essa noção. Eu até tinha falado antes e volto a falar. Eu acho que o cinema de terror, ultimamente, ele está tendo uma baixa muito grande. Ele está tendo muitos filmes, só que a qualidade está indo com Deus, assim, porque a gente tem, por exemplo, a Blumhouse, que por um lado tá fazendo filme de terror a rodo, esses filmes de terror blockbuster, de tipo Espíritos. A gente teve o FNAF ano passado, a gente teve Imaginário no começo desse ano, Mergulho Noturno. Então, assim, é um filme atrás do outro, eles tendo mais essa coisa de tipo o terror mais de espíritos, né? E a qualidade tá indo com Deus, porque a gente tem até ideias bacanas, igual o próprio Damien Leone, ele tem essa ideia legal no arte. Mas o desenvolvimento sabe executar. tá sendo deixado. Eles estão deixando tudo de lado para fazer filmes como se fosse tirar cópia numa impressora. Fazer mais e mais e mais. Porque parece que tá tendo uma competição incessante, eles querendo, a Blumhouse toda hora querendo competir com esses outros estúdios, com a Lionsgate e tal, pra ver quem faz o melhor filme, quem bomba mais em redes. E a qualidade está indo com Deus. E sendo bem sincera, nessa guerra, nesse embate, a Blumhouse tá ficando pra trás. Eu vou te falar, eu sou muito cadelinha da Blumhouse. Eu amo a Blumhouse e eu não poderia concordar mais com você. Eu acho que depois do... Ai, como é que é? Insidious. Do último Insidious, eles só foram lançando coisas medianas. Exato. Eles só foram lançando coisas medianas. Eu não acho que eles chegam a ser ruins, até porque agora eles têm muita grana. Então eles fazem, tipo, no mínimo a produção vai ser extremamente interessante, sabe? Mas falta um roteiro mais interessante, que pegue mais. Porque eu acho que o roteiro não dá pra você pegar num modelo, mas igual quando a gente viu aquela explosão de filmes de terror com neon, sabe? Parecia meio que um molde, assim, do que era pra ser na produção, da utilização do neon, e é extremamente interessante, funcionou bem pra 90% deles, né, nessa questão da caracterização do filme. Eu acho que nessa parte, quando dá pra você dar uma copiada, não é uma copiada que eu quero dizer, mas uma inspirada forte
fazer uma produção boa, bem inspirada, sem ter que gastar tanta energia criativa. Mas o roteiro, se você faz algo extremamente diretamente inspirado, se a história for diretamente inspirada, vão falar que é cópia, e com razão. Então, fica muito mais difícil desenvolver em grande série, em grande número, roteiro, né? Fica muito mais difícil. Então, eu concordo muito com você. A Blumhouse tá de excelente, perfeita, maravilhosa, amor da minha vida, quero ser igual, passou pra mediano. E aí é muito chato você ver uma produtora com tanto potencial desse jeito. Mas E eu é acho meio que vai que... acontecer com a 24, viu? Porque a Ah, 24, 24 ela com é essa certeza. produtora. Ela tem filmes muito bons, mas que são filmes com propostas menores, né? Não buscam ser blockbuster. A Blumhouse é uma empresa de filme de terror blockbuster, então é outra coisa, mas com esse novo filme que lançou Guerra Civil, por exemplo, não é de terror, enfim, é um filme de guerra, é um drama, mas que eles estão tentando posicionar como um filme de blockbuster, já começou a ter algumas críticas em relação ao roteiro do filme em si, entendeu? Então a A24, ela já tá mostrando que ela tá já se abrindo mais para essa questão desses filmes maiores, mas que tá tendo também uma certa perda da qualidade do roteiro que se tinha antes. Então é uma coisa pra gente que é fã ficar de olho aberto também, entendeu? Às Na minha vezes é muito opinião, melhor ser uma inclusive, coisa a 24 menor. demorou para começar a acertar no roteiro. É um motivo, ela demorou para chegar nesse ponto de um roteiro de excelência como ela tem hoje. E aí decair, pô, dando trabalho para chegar Porque nesse assim, ponto. a A24, eu acho que em filmes de terror ela tá trabalhando muito bem. Até agora ela não tem pecado tanto. Tanto que ano passado a gente teve Fale Comigo. Que puta que pariu, mano. Desculpa até Uhum. o palavrão. Bota uns bip aí, umas Maravilhoso. carinhas, coraçãozinho. Ah, Mas tadinhos. assim, pra A mim, edição vai ser foi um dos difícil. melhores. Pode censurar um pouquinho, mas assim, pra mim, Fale Comigo foi um dos melhores filmes de terror do ano passado. Teve Batel do Medo, né? Eu esqueci o nome do menino que fez Hereditário. Não, foi o do Hereditário, o Ari Aster? Eu não lembro. Acho que foi do Ari Foi o Aster. Ari Aster. Foi, né? Que assim, esse cara também tá tendo um grande nome do terror, né? O Ari Aster com Hereditário, Midsommar, que pra mim são filmes muito bons. Que ultimamente os filmes que eu tenho mais gostado são aqueles filmes de terror psicológico. Eu gosto de ter essa coisa de sentir esse frio na barriga, de sentir essa agonia, porque é isso o que a proposta do filme de terror eu acho que ele tem que passar. Você tem que ficar meio que desconfortável com o que tá acontecendo e se preocupar com os personagens, né? Eu acho Uhum. que até agora, no quesito terror, a A24 tá mandando muito bem. Em Pearl, em X. Espero que em Maxine. Espero muito que eles continuem, que o Ty West continue acertando em Maxine. Tanto que Eu assim. Porque também. Pearl e X são Porque excelentes. porque assim, Maxine vai ter um grande elenco. Nos outros dois filmes, o elenco era mais desconhecido, né? As únicas que eram conhecidas era a Mia Goth, a menina que fez a Jenna Wandinha, caramba, eu Ortega. esqueci o nome. A Jenna Ortega, que eram as grandes estrelas, né, dos filmes do Ty West. Agora, a Mia Goth, né, que é a rainha do Ty West, a menina é amiga do Ty West, ela dá uns pitacos no Ty West. E eu acho isso muito bacana, que o Ty West deixa a Mia Goth muito confortável para falar gosto disso, não gosto disso, e tem dado certo, tanto que X e Max e Pearl, a crítica gostou e o público também gostou bastante. E assim, pelo que eu vi do trailer de Maxine vai ser melhor do que X e Pearl. Uhum. Ela tá tendo muita, ela tá bebendo muito em referências como Pânico, referências como nossa, mano, foi muito legal. Eu até esqueci, mas ela tá bebendo de referência de alguns dos grandes filmes. E pelo menos o trailer de Maxine é impecável, assim. Mostra, tá dando um hype que eu espero que não vá com Deus, assim. Porque Sim. o Ty West, eu acho que se eu falasse assim, tem um nome do terror que pode impressionar e ser um Ari Aster. O Ari Aster, pra mim, é o Ty West. Eu acho que ele tem um potencial muito grande e os filmes dele, ele consegue trazer essa crítica e essa coisa de uma maneira muito inteligente, que eu acho que é o que tá faltando. E a A24 tá dando muito esse espaço pra ele. Mas até agora, e eu espero que a A24 continue acertando nos filmes de terror dela, porque, igual eu tava falando, Fale Comigo, pra mim, foi um dos melhores filmes do ano passado.
E esse pensamento que a gente tem e casa muito com o que a gente estava falando de Megan Smith, né? Do jovem querendo cada vez se mostrar nas redes, fazendo qualquer coisa para viralizar. E eu acho que Fale Comigo, ele é até mais atual do que Megan Smith, porque assim, não porque lançou ano passado, mas porque, porra, ele mostra o jovem desesperado para bombar nas redes sociais e fazendo festa, o uso de entorpecentes, porque a mão embalsamada é a representação dos entorpecentes e do jovem querendo usar cada vez mais, né, esse tipo de coisa para aparecer. Eu quero aparecer, eu quero ser o melhor. E ele não se importa com a saúde mental, com a saúde física, e eu acho isso muito bacana da A24. Se eu for pensar, Fale Comigo é a digievolução de Megan Smith, né? Sei lá, evoluiu, entendeu? Realmente, Evoluiu assim, se for pensar, muito. a temática é muito. De novo, quase 20 anos de diferença, porque foi lançado em 2011, mas de novo foi feito em 2016. Então, quase 10 anos aí de diferença de uma produção, 10 não, 20, quase 20 anos de diferença aí de uma produção para outra. Realmente, assim, para aquela época era extremamente interessante. Hoje em dia a gente tem filmes como Fale Comigo que, vamos dizer, acompanham essa evolução, né? Eu agradeço muito a Maria pela participação hoje no podcast, foi muito interessante, boas discussões, acho que a gente conseguiu trabalhar tanto Terrifier, que foi esse tema extra, digamos assim, do podcast, quanto Megan Smith, que são dois filmes que não tem muito a ver com o outro, mas que ambos trazem discussões. Um é mais pro lado do diretor, né, no caso do Terrifier, e das questões que ele traz. E no Megan Smith é com o próprio filme que traz reflexões muito importantes, que a gente continuamente é importante trazê-las para o debate em rede social. Então agora eu abro para Maria se despedir, para falar das redes sociais, falar onde ela pode ser encontrada. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu falo muito, desculpa. Eu começo a falar um pouco o assunto, eu vou, mas eu fiquei muito feliz com o convite, adorei participar de verdade. Agradeço também quem estiver assistindo, muito obrigada, continue acompanhando o pessoal, o trabalho é muito bacana. E também acompanhe o meu trabalho, se forem minimamente com minha cara, nem que seja para tacar hate, vai visitar meus vídeos sociais. Hate engaja, brincadeira, gente, quero hate não, obrigada. Mas as redes sociais são... @The Creepy Witch, né? Creepy de estranho, bizarro mesmo. Me sigam, eu faço maquiagem artística. Eu tô um pouco difícil de conseguir fazer sempre. Mas eu também vou voltar a contar histórias de terror e fazer meus vídeos de análise de filme, que eu também faz um tempo que eu não faço, mas eu vou voltar. Também talvez eu volte pro YouTube. Tem chances. Pequenas, mas existem. Então, me acompanhem por enquanto no TikTok e no Instagram. E se eu voltar pro YouTube, eu também vou estar lá como The Creepy Witch. Tem alguns vídeos meus aí no YouTube também, se você quiser assistir os antigos. Bom, gente, obrigada por quem assistiu e acompanhou. Me sigam também lá no TikTok, Condessa do Terror. É Condessa do Terror no Instagram também. E é isso, gente. Lá tem algumas análises de filmes de terror. Eu vou parar com a minha preguiça e fazer algumas séries de terror também, porque eu tenho vontade, principalmente de falar sobre Origem. E eu vi algumas pessoas falando sobre, então, sim. Possivelmente, quando Deus quiser, estarei falando sobre Origem. Eu tenho análise sobre Terrifier e sobre Megan Smith lá no TikTok, para quem quiser também estar assistindo, conferindo também. É isso, gente. Obrigadão. Eu agradeço tanto a participação da The Creepy Witch quanto da Condessa. Gente, sigam ela nas redes sociais. O trabalho das duas são muito bons. Conto com a participação de vocês. E a gente se vê no mês que vem. Até o próximo. Assistam os próximos vídeos também da playlist do Pós-Sessão. Vão estar aqui linkados e também estão no card. Agradeço muito a participação de todos, gente. E até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.